Antes de começar essa conversa, eu quero te fazer uma pergunta desconfortável. Como é possível que empresas com líderes altamente preparados, tecnicamente brilhantes, orientados a dados e performance, continuem tomando decisões que adoecem seus próprios times? A gente mede tudo: meta, margem, produtividade, SLA, churn, enfim. Mas existem métricas que ainda escapam das planilhas: emoção, cognição, saúde emocional. E ignorar essas dimensões tem um custo humano e financeiro. Os números deixam isso muito claro, como já diz o nome do nosso podcast. Por exemplo, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social, foram mais de 500 mil afastamentos por transtornos mentais em 2025. Esse foi um aumento de quase 16% em relação ao ano anterior, o maior patamar da série recente. Isso não é um detalhe estatístico, é um sinal de alerta. Então, talvez a pergunta não seja se estamos batendo metas, mas a que preço estamos batendo essas metas. A conversa de hoje é com a Daniele Maciel, presidente da BRH Pernambuco e head comercial da Aldens Edu. Com a trajetória marcada pelo trabalho com cultura, clima organizacional e desenvolvimento de lideranças, Daniele também foi sócia diretora da GPTW em Pernambuco e Alagoas e acompanha de perto os desafios humanos e organizacionais enfrentados por empresas em todo o estado. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse episódio. Eu que fico muito feliz de estar no seu podcast, entre dados e pessoas. Eu achei a sacada excelente, e a gente falar de pessoas e de maneira consistente, de maneira que a gente traga a nossa história, faz tudo parecer significativo e valoroso. E eu tenho certeza que você vai vir assim, com uma bagagem gigante aqui para quem está nos ouvindo. Eu espero. Bora começar esse papo hoje. Dani, conta um pouquinho para mim sobre como é que eram as lideranças, o que é que era considerado uma boa liderança quando você iniciou no mercado, porque hoje a gente já tem aí uns cenários diferentes. Então me conta um pouquinho lá no passado, que você tem aí alguns anos de carreira. Conta pra gente. Eu já tô a tia do rolê, né? Então, eu comecei em 99, Então, foi meu primeiro emprego numa empresa, assim, grande, Era uma empresa de distribuição de energia elétrica. Uhum. Eu lembro que o meu primeiro líder, ele até hoje é um grande amigo. Então, para mim, ele foi, na verdade, ele ampliou muito minha visão. Ele era uma pessoa muito focada em desenvolvimento. Então, a gente tinha, na marca da gestão dele, um desenvolvimento profissional muito grande. E além do pessoal. Então, ele trazia... Imagine que em 90, a gente está falando da década de 90, ele já considerava planejamento estratégico, já considerava visão sistêmica. Então, ele tinha um olhar como a minha carreira começou na área ambiental, então ele tinha um olhar muito social também. Então, eu lembro que uma grande marca dele foi, para mim, mudou, inclusive me levou aonde eu estou hoje. Ele falava muito assim para mim, eu acho que ele via que eu necessitava de mais cuidado, porque eu era uma pessoa muito dispersa, então eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu tinha uma energia muito elevada, Então, muito acelerada. Tinha, Dani? Você tinha? Acho que não. Muito acelerada. Aí ele dizia assim, foco, Dani, você tem que ter foco. E aí isso me trouxe assim, eu realmente preciso ter foco. Foco é uma dor. Então, eu fui estudar foco. Hoje eu tenho um projeto chamado Dose de Foco, que eu ajudo pessoas, Então, acharem essa questão do centramento, acharem uma direção, trabalharem objetivos. Então, eu fui muito feliz com a minha primeira liderança. Ele trouxe para mim uma perspectiva de mundo
ele já tinha doutorado fora do Brasil, então ele me trouxe legal. atuação, não podia ser só naquele local. A minha atuação ela precisava ser ampla. Então, naquele momento, ele me estimulava muito a produzir trabalhos, artigos, para eu, por exemplo, em congressos nacionais e internacionais, então eu tive trabalho publicado em vários lugares fora do Brasil, enfim, então eu consegui, naquela época, ter essa visão de que a minha carreira ser uma carreira significativa, ela precisava ser em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então ele trouxe para mim parâmetros mundiais. Então eu comecei a olhar a carreira a partir desse olhar. É muito legal você trazer isso, Dani, porque quando eu olho pra você, assim, a Daniele Maciel, e eu olho pra ela no mercado, eu vejo essa mulher potente, sabe? Que construiu a sua carreira de acordo com várias oportunidades que foram sendo abertas por ela, sabe? E eu acho isso muito bonito de ver, né? Uma mulher numa posição que você tá hoje, galgando todo esse percurso e com essa bagagem, esse aprendizado. E saber que logo na sua primeira experiência você teve alguém que te inspirasse. Nossa, que privilégio, né? O quão importante isso é. Tive. E nessa época a gente tinha uma marca na liderança geral que era comando e controle. Olha! E aí eu já tinha um líder que ele fugia disso, né? Então ele era um líder que, apesar de ainda ter, vamos dizer, uma atuação, né, controladora, porque era o que era a marca naquele momento, mas ele já tinha uma questão assim, a gente precisa desenvolver as pessoas. Legal. Então, a gente precisa fazer com que ela consiga se entender como sistêmica. Então, naquele tempo, um líder dizer que você precisa de meditação, né? Nossa, não. É um olhar extremamente sistêmico, né? Então, ele foi essa pessoa que me levou para a meditação. Então, Legal. eu comecei meditação a partir daí, comecei a ler muita coisa sobre centramento a partir daí, foco. Então, eu comecei a estudar muito. Então, foi uma pessoa que realmente me levou aonde eu estou hoje. Ô Dani, e quando tu olha assim para o cenário das lideranças por si só, né? E aí quando você observa o cenário do mercado e diz assim, nossa, esse líder ele está trazendo bastante resultado, assim, a gente está vendo os dashboards mostrando aí resultados comerciais, resultados importantes para a empresa, mas isso está custando caro internamente para as pessoas. Você consegue lembrar de alguma situação que isso possa ter acontecido, que poderia comentar aqui com a gente? Abre aí um pouquinho, Dani. Já passei por muitos, né? Imagine que eu tenho aí, vamos lá, comecei em 99, né? A gente tá em 25. Eu acho que, inclusive, quando você trouxe assim, eu vejo essa mulher potente, onde ela cria oportunidades, eu acho que eu fui criando oportunidades, inclusive pelas experiências ruins. Olha isso. Né? As experiências ruins de liderança, imagine assim, eu numa carreira muito nova, aí eu já tinha saído dessa experiência, já estava em outra experiência, com a mulher, foi a primeira, assim, e para mim foi mais doloroso ainda, porque foi com a mulher. Nossa. Que eu experimentei assédio moral, né? E que eu não sabia o que estava passando, porque como não era da área naquele momento, então não entendi o que estava acontecendo. Eu só entendia que eu estava sentindo desconforto. Eu estava sentindo que eu estava sendo escanteada, que eu estava sendo lesada, mas eu não entendia aquele movimento, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Era bem comum, né, Dani? Era muito assim, comum. Era o normal do mercado. Era muito comum. Tinha sido uma experiência para mim que trouxe, inclusive, um problema de saúde, né? Que na época, antigamente ninguém falava nisso, né? De estresse, burnout, enfim. Mas eu comecei a ter um problema de coluna e claro que teve alguma somatização a partir daquilo que eu estava experienciando. Então, uma liderança ruim, né, que ela pode até trazer resultado, mas que ela não agrega, que ela não desenvolve, que ela não cuida, né, é real e existem várias organizações, né? Então,
o que hoje... e aí trazendo um pouco de gerar oportunidades. O que eu fui criando para me defender disso, né? Primeiro, sair dessa situação o mais rápido possível. Então, eu comecei a criar uma coragem muito grande de quando me visse e aquilo eu não tinha controle de forma nenhuma sobre aquilo, eu realmente eu me colocava na postura condutora para sair daquela situação. E fui criando os meus espaços, fui gerando oportunidades. É claro que de uma hora para outra você não pode, eu vou sair, né? Porque você tem boletos para pagar, Claro. você tem contas para pagar. Mas eu fui criando caminhos e atalhos para que eu realmente conseguisse sair da situação. E aí eu comecei a empreender, inclusive por isso, né? Eu acho que quando a gente tem um perfil mais enérgico, um perfil de muita força, de realização, como o meu, é muito difícil também de liderar. Então, a gente vai entendendo que o pertencimento, às vezes, não é possível vamos dizer assim, em empresas, em organizações. Né? Então, eu fui criando esse meu espaço, fui criando esse pertencer em mim. Então, eu fui criando muita coragem de empreender, né? E hoje eu faço um movimento de pertencer de novo a uma organização onde eu estou me sentindo, vamos dizer assim, mais madura, onde eu estou sentindo que ter felicidade é diferente de ter razão, né? Onde eu estou sentindo que é muito bom ter pessoas com diferentes pensamentos, porque agregam. Para mim, aprender é muito importante. Então, é um valor muito importante. É a minha força de caráter. Eu gosto de aprender. Então, para a gente aprender, a gente precisa ouvir mais, né? A gente precisa ter, vamos dizer assim, quanto mais diversidade cognitiva, melhor, né? Lidar com diferente. Então, eu estou muito feliz porque eu também, vamos dizer assim, o caminho da liderança que não foi legal me levou ao empreendedorismo e agora eu estou trabalhando em empreendedorismo. Então, é isso. Eu acho muito bonito essa tua história, principalmente porque fala de coragem, né? E fala de coragem de mulheres, no caso da mulher, que é você, né? Dani, vê só, muitas vezes quando a gente vai escutar no mercado, principalmente das lideranças, né, em empresas, eles estão ali falando que o problema está nas pessoas, que hoje tem muita falta de comprometimento, que a nova geração não é resiliente. E aí, Dani, eu queria que tu me contasse um pouco o que é que tu acha que está por trás dessa leitura aí. Olha, eu estou num lugar essencialmente jovem, né? Eu tô vendo uma outra leitura. Eu estou tendo uma leitura muito ligada a comprometimento com o resultado. Eu acho que depende muito da clareza, depende muito eu acho que a nova geração, né? E eu tenho uma filha dessa geração, ela acho que está muito ligada a ver sentido no que ela faz. Então, tem sentido, tem clareza de intenção, tem direção, né? Não é um lugar nebuloso, né? Nebuloso em todos os sentidos, não é um lugar tóxico. Então, você sabe ali que teus resultados, eles serão reconhecidos. É um lugar onde você se sente cuidado, é um lugar onde você é desenvolvido. Eu acho muito difícil não haver comprometimento. Sim. Né? Que gostoso esse lugar aí que você descreveu, hein? Eu tô nesse. Então, eu tô nesse. Então, assim, eu acho que é um ambiente onde eu acho que falta, né? Quando a gente olha para as organizações, a gente precisa compreender que a gente precisa ter algumas flexibilidades para poder atender essa geração. Né? Então, coisas que eram muito importantes para a gente antes, como horário, né? Não é para esse pessoal, né? Não é para essa geração. Essa geração prefere uma flexibilidade no horário, essa geração prefere vamos dizer assim, um dress code que seja livre. Essa geração prefere, enfim, ter mais
dinamismo. Então, eu acho que a gente pode, ao invés de ir contra, criar um ambiente onde favoreça também, né, vamos dizer, que eles se sintam ativos, que eles se sintam co-criadores. Né? Então, eu acho que falta um pouco essa visão da gente de querer se encontrar e não ficar fixado nas diferenças. Dani, quando a gente fala sobre essa cocriação, né, do potencial de um indivíduo estar participando da criação de um projeto e como ele vai ver esse projeto depois, que é justamente essa participação na empresa, né? Se um colaborador ele se sente ali um agente ativo, que a sua voz importa e que ele faz parte daquela construção do dia a dia, ele vai se comprometer mais, né? Porque vai desenvolver. Isso. Quando ele se sente escutado, quando ele sente que ele faz parte, né, de uma construção, olha, consequentemente, ele vai se sentir responsável. Consequentemente, porque ele vai se sentir pertencente àquele lugar. Então, se ele é escutado, se ele escuta, né, se a sua voz tem potência, então, eu não vejo como ele não se sentir bem naquele lugar. Agora, a gente está falando de uma era que não está mais ligada a carreiras longas. A gente está falando de trabalhabilidade. E quando eu falo de trabalhabilidade, a gente está falando que essas pessoas querem experimentar mais. E não é sobre a sua organização. É sobre o que ela quer para ela. Né? Então, a gente precisa também desapegar um pouco desse conceito que a gente tinha de que a pessoa ia começar aqui, ia passar longo, a vida toda. Exatamente. Ela quer experimentar gestões diferentes, ela quer experimentar segmentos diferentes, ela propósitos, quer estar aqui agora, mas depois ela quer estar em outro lugar. Então, eu vejo isso como uma coisa muito... Eu não vejo isso como ruim, sabe? Eu vejo isso como uma vontade que, na minha época, né? Quando alguém ganhava o mundo, a gente fazia, nossa, que coragem, né? Eu tenho 50 anos e eu tô pensando nisso... Meu Deus. Eu tenho 50 anos e estou pensando nisso para 60, né? Que agora eu não posso. Mas quando eu falo, quando eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas falando de intercâmbio com 50, intercâmbio com 60, porque na minha época não era possível. Eu sou filha de pais professores, então naquela época eu não tinha essa possibilidade. Mas hoje, quando eu vejo minha filha com 19 anos, né, pensando que ela vai fazer, ela já tá se projetando, que assim que ela puder, ela vai fazer um projeto desse, eu disse, poxa, que bom. Voe alto. Né? Que voe alto, exatamente, que eu também quero voar. Vai ter uma hora que eu também vou querer voar. Saia do ninho. Eu quero sair do meu também. Exatamente. Estou preparando para isso. Mas hoje eu acho que tem uma coisa muito boa sobre a carreira, que a gente pode atuar em qualquer lugar do mundo. Veja, hoje eu dou aula para a Universidade da Europa, para a Universidade de Lisboa. Ai, que tudo. Participei de cursos também fora daqui. Tive trocas com gente de outros continentes. Então, assim, hoje existe uma possibilidade de atuação global. Então, não tem como a gente pensar em amarrar as pessoas, gente. A gente precisa encorajá-las. Lá na Mudar eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo as pessoas voando para irem para desafios muito melhores, né? Para seguirem seus sonhos. Então, é algo que deixa a gente genuinamente feliz. E não porque saiu da empresa por conta de um ambiente que não estava lhe fazendo bem, né? Inclusive, sobre esse tema, Dani, me diz assim, um sinal que você vê, se você fosse dizer um sinal específico de uma empresa que está pagando um preço alto porque não está valorizando, não está olhando para a saúde emocional de seus colaboradores. Qual seria esse sinal? Sinal, eu acho que a apatia é um sinal muito, muito frequente. Como consultora, eu vi muito isso. Sim. As pessoas começam a ficar apáticas, descrentes, né? Eu acho que a gente não tem a crença de que aquele lugar ele pode se tornar um lugar
de construção, um lugar justo, um lugar bom para trabalhar, né? Traz isso, traz essa apatia, traz esse descrédito na vida, Sim. né? Porque quando a gente começa a desacreditar que aquilo que a gente faz É importante. é importante, exatamente. A gente está acreditando em quê, né? Porque hoje a gente passa uma grande parte do nosso tempo dentro de uma organização. Exato. Né? Então, está muito ligada ao trabalho. Mas eu vejo que a apatia, né? Eu acho que essa vontade de não fazer parte. Outro sinal é você não quer ser líder, não quer se comprometer. Olha que eu conversei sobre isso em outro episódio. Então, eu acho que são sinais, né? São sinais de que, opa, tem alguma coisa aí estranha. Ô, Dani, mas por que é tão difícil para o diretor, a diretora C-level conseguir ligar os pontos? Ligar que esse retrabalho, essa dificuldade com relação a alguma produtividade específica, essa apatia, pode estar relacionado com a saúde emocional. Que saúde emocional é tão importante? Por que não consegue? Por que não consegue, né? E olha que a gente tá aí à beira da NR1, né? Menina do céu. À beira da NR1. Veja, eu vejo ainda que essa pauta, ela ainda é um tabu. As pessoas ainda sentem vergonha de dizer que precisam de cuidados emocionais, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um grande líder dizendo eu vou para terapia. Meu Deus do céu. Nossa, eu também. Eu me sinto... Uau, sabe? Eu acho que tem que dizer mais isso. Principalmente os homens precisam dizer mais, né? Eu acho que enquanto mulher, existe uma carga muito maior nas mulheres, emocionalmente falando, né? Na saúde mental, emocional. E eu acho que a gente está falando de um ambiente muito masculino ainda, né? E quando a gente fala, e aí eu estou falando do topo da liderança, né? Sim, é o que a gente vê. Da liderança, né? E os dados mostram isso, Os dados né? mostram isso. Então, aí eu acho que existe esse descolamento, né? Então, quando a gente fala da saúde do homem, ainda existe um tabu, né? Então, a gente está agora no mês da mulher, eu acho que a gente precisa envolver mais os homens nessas discussões, né? Então, a gente precisa falar mais sobre temas que são relevantes para a nossa saúde. Eu vejo que os homens agora começaram a entender que o que eles têm é depressão, que eles têm que aquela apatia, que aquela sensação que tinham de estarem desnorteados, de estarem deslocados, né, tem a ver com isso. Eu acho que também tem uma coisa muito importante. A geração, pelo menos do meu pai, a minha geração, ela foi muito comprometida com o resultado. Então, a gente herdou esse compromisso, né? Então, quando a gente fala do emocional, da saúde emocional, essa geração, ela já está trazendo isso como bagagem. Sim. Como importância, né? Então, quando essa geração começar também a se tornar líderes, né? Então, eu creio que isso vai começar a mudar. Mas ainda a gente passa, eu acho que a gente está num momento de transição. Está existindo o entendimento de que, opa, precisa, mas eu ainda não tenho coragem de lidar com isso de forma corporativa, né? Mas eu começo a perceber e a ter, vamos dizer ali, alguns lampejos, né, de que isso é muito importante. Mas para isso virar uma pauta, né, uma pauta corporativa com maior compromisso e com maior dedicação, aí eu acho que tem que ser a partir da lei mesmo. Olha, né? Interessante sua visão. Eu acho. A gente vem aí com a pauta da NR1, né? E eu tenho percebido não só eu, né? Todas nós temos percebido uma pressão no mercado, né? De uma busca sobre a temática, de entender mais sobre, mas a gente tem de tudo, né, Dani? Tem. A gente tem aqueles que querem
realmente se empenhar ali e buscar uma solução em um ambiente psicologicamente seguro. E a gente tem um outro cenário que é, eu só vou fazer aqui o que for estritamente necessário para cumprir a legislação. E aí onde entra, eu acho que empresas que estão ali para apenas cumprir a legislação não terão ambientes efetivamente saudáveis, de forma que o líder, como você falou, se sinta confortável em ter espaço para pedir ajuda ou ter espaço para se ausentar para ter ajuda, sabe? Eu vejo, por exemplo, lá na Mudar, né? É uma empresa pequena em número de pessoas, né? Mas eu fico muito feliz quando alguma liderança diz assim, eu não vou poder a reunião nesse horário, porque eu tenho terapia. Nossa. E assim, eu não posso desmarcar. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque lá, claro, na Mudar, a gente tem o custeio da terapia, né? Para todos que fazem parte da empresa. E eu fico feliz das pessoas estarem, claro, usando e terem esse compromisso acima de pautas corporativas. Enfim. Dani, e quando você pensa assim, na sua experiência mesmo com a BRH, os contatos que você tem tido com as empresas como consultora também, me conta um pouco sobre o que é que você tem visto do perfil do líder que tem performado bem nesse cenário de complexidade mesmo com relação ao comportamento humano. Eu vejo que o grande diferencial do líder, e a gente tem empresas que já estão, né, mais maduras, são empresas que já se preocuparam muito em trabalhar um ambiente de confiança. Então, são empresas que já construíram, né, vamos dizer assim, um ambiente mais justo, um ambiente mais voltado para a valorização humana, para o fortalecimento dos vínculos, né, para as relações de trabalho pautado no respeito, né, na promoção de qualidade de vida, na promoção de um ambiente seguro, muito também voltado numa comunicação transparente, numa comunicação de a escuta e a fala, ela realmente ela tem uma estrutura corporativa de muito alinhamento estratégico, né? A gente vê aí grandes empresas e pequenas e médias que mesmo preocupadas, e porque tem que ser mesmo, com a sua sustentação, elas conseguem sim criar esse ambiente. Então eu vejo que quando a gente tem esse nível de ambiente, esse nível de maturidade e consciência, a gente vê empresas que estão mais voltadas e mais propícias a ser empresas que promovem, né, o well-being, que promovem essa saúde e bem-estar. Dani, inclusive, eu tenho um dado aqui da American Psychological Association, que mostra que 92% dos colaboradores, dos trabalhadores, consideram importante a valorização com relação à sua saúde e o seu bem-estar dentro da empresa, claro. Sua saúde psicológica, né? Quando a gente olha para um número desse, assim, a gente está falando de colaboradores e líderes, né? Que são profissionais que estão ali buscando uma maior, que aceitariam um apoio da empresa para o seu bem-estar, né? E quando a gente fala sobre benefícios, sobre cuidados com relação à saúde desse colaborador, isso é algo que engloba, que envolve, na verdade, a satisfação, né? O maior engajamento desse colaborador no dia a dia de trabalho. Dani, para a gente seguindo para o nosso fechamento hoje, assim, eu passaria muito tempo falando com você. Você sabe disso porque eu já passei muito tempo falando com você na vida. Mas se aí você fosse deixar uma pergunta para o líder se fazer antes de cobrar um resultado de um colaborador, que pergunta seria essa para ele se autoanalisar? O que você fez para ser feliz hoje? Ai, meu Deus! Vou pegar essa para mim. Uma vez eu estava num congresso e uma banqueira falou sobre isso. E olha, tem muitos anos esse congresso, acho que tem uns 15 pelo menos. E a gente nem falava muito sobre isso, né? E ela trouxe para mim e começou a ser minha regra, né?
como que eu posso, no meu dia a dia, fazer uma agenda invertida? Então, antes de eu entrar no meu compromisso, né, naquela agenda, que é uma agenda de trabalho, o que eu posso fazer para mim primeiro? Para eu ser feliz. Então, o que é ser feliz? Será que é malhar, andar, correr, ficar com minha filha, tomar um café mais demorado, né? O que quer que seja. Então, e aí eu trago isso para mim. Então, desde que eu comecei esse trabalho, de me entender, de me valorizar, né? De me cuidar. Até porque quando a gente carrega várias atuações, né, é muito fácil a gente se descentrar, né? É muito fácil a gente ir para um lugar ruim. Então, eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer? Né? Então, dormir bem, para mim é uma luta ainda, dormir bem. Né? Então, persigo isso. Qualquer instabilidade, ele afeta meu sono. Então, eu cuido muito disso ainda. É uma coisa que eu vigio muito. Então, não posso falar ainda de qualidade de vida. Ok, anotado. Mas está no caminho. Estamos nessa vigilância, né? Para ver como é que a gente pode dormir melhor. Mas eu acredito muito nisso. Dani, eu adorei a ideia da agenda invertida, tá? Porque, assim, a primeira coisa que a gente faz, né? Tô com um dia muito corrido. E aí, eu deixo para relaxar depois do trabalho. E aí, você chega em casa às 8 da noite, e aí a gente já sabe, né? O que é que acontece ali. Num pós-trabalho, cheio de estresse, cortisol na cabeça. E aí, vai estar para zonas de prazer que não necessariamente vão ser boas para o seu corpo, né? Gostei da ideia e eu gosto também da ideia do ritual, né? Dos rituais matinais, assim. Qual é o seu ritual? Escolha o seu e aplique, porque faz muito bem. Dani, que delícia de papo. Ai, que bom. Quero ter você aqui de novo, tá? Estarei. Em outros episódios, porque eu acho que você, assim, no nosso papo hoje aqui, você já apontou várias coisas de outros episódios da Mudar. Então, você tem muita bagagem, tá? E a gente quer aproveitar isso, até porque o mercado ganha muito em ter você, tá? Novamente, eu te parabenizo pela sua trajetória, pela sua coragem, tá? E te agradeço pela amizade, pela parceria de sempre, tá, Dani? Eu que agradeço demais e que tenham vários episódios maravilhosos, cheios de dados e de pessoas que tragam aqui uma ampliação de visão e tragam para as pessoas alento, inspiração e força, né, e coragem. Ao longo dessa conversa, uma coisa ficou evidente. Liderança não é apenas sobre entregar metas. É sobre sustentar pessoas enquanto as metas são construídas. A gestão que ignora o fator humano pode até gerar resultado no curto prazo, mas acumula um custo cultural e de negócio que nenhuma planilha consegue esconder para sempre. Retrabalho, rotatividade, afastamentos, perda de confiança, silêncios nas reuniões, tudo isso começa muito antes de aparecer nos indicadores financeiros. E quando aparece, o preço já está mais alto. Se esse episódio te provocou algum desconforto, talvez ele tenha cumprido exatamente o seu papel. Porque evoluir a forma de liderar exige questionar aquilo que foi naturalizado por muito tempo. Inclusive, a ideia de que emoção, cognição e saúde mental são temas secundários no mundo corporativo. Nos próximos episódios, seguimos aprofundando conversas sobre esses riscos invisíveis e sobre as escolhas que moldam silenciosamente as organizações e seus resultados. Para conferir todos os episódios já lançados, acesse o YouTube da Mudar. A gente se encontra no próximo!